noite, graça e paz. É um privilégio poder estar aqui nessa noite, apesar de forma online, poder compartilhar a palavra de Deus, que com certeza, mesmo dessa forma, não presencial, ela tem poder e pode estar aí na tua casa, transformando vidas. E é o que eu oro a Deus, que o Espírito Santo possa estar aí na sua casa hoje, tocando seu coração, possa estar falando contigo naquilo que nós iremos meditar aqui na palavra de Deus. Convido a você que está na sua casa, que possa nesse momento fechar os seus olhos e estar orando. Querido Deus, te peço, Pai, que através do Teu Espírito Santo, Senhor, o Senhor possa estar em cada lar, neste momento, onde estaremos falando da Tua Palavra, de forma online, conectando com pessoas, e que Teu Espírito Santo possa estar agindo em cada um, tocando o seu coração, que essa palavra possa entrar, que possa ocupar um espaço no coração dessas pessoas, que possa trazer uma transformação. Nós cremos, Senhor, no alcance da Tua palavra poderosa e pedimos, Senhor, que Teu Espírito Santo impeça qualquer distração daquilo que o Senhor preparou para esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sou natural do Rio Grande do Sul e lá no Rio Grande do Sul existe uma expressão bastante conhecida que saiu de uma canção nativista, que diz, dos versos que virou uma grande expressão usada lá, que diz assim: saiu igualzito ao pai. Uma expressão que fala sobre uma criança que na música fala que quando ela sai junto com seu pai, as pessoas acabam olhando, identificando e dizendo que saiu igual ao seu pai. Todo pai, toda mãe tem essa alegria de muitas vezes, aonde eles forem, as pessoas olharem e identificarem nessa criança semelhanças com o pai e com a mãe. Porque nós sabemos que nós, pai, mãe, muitas vezes nós somos, muitas vezes não, mas todo o tempo, nós somos figuras que dão um exemplo para nossos filhos. Que eles acabam absorvendo as coisas que nós fazemos, as atitudes que nós fazemos, sejam elas boas ou ruins. Eles estão o tempo todo e muitas vezes, depois, com o passar do tempo, nós vamos olhando e vemos os nossos filhos fazendo muitas coisas que nós fazemos. Semana passada, a pastora Renata e a minha esposa Márcia foram no circo com nossos filhos mais novos, com o Manu e com o Davi. E aí diz que o Davi, chegando lá, ele começou no circo contar os funcionários, contar as lâmpadas, e aí comentou assim: nossa, deve ter muito dinheiro para manter isso tudo. E a pastora disse: é o Tiaguinho inscrito. Então, nós passamos mesmo muitas vezes sem querer essas coisas para os nossos filhos. Nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 28 e 18, versículo 18 ao 20 do Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18 ao 20, que vai falar sobre a grande comissão e sobre a questão dos sermos discípulos. Há uma palavra que nós ouvimos o tempo todo, né? Discípulos e discipulado. Por que será que nós ouvimos tanto isso no meio da igreja? Porque, na verdade, essa é aquilo que Jesus nos ordenou fazer. Que nós fôssemos e fizéssemos discípulos, né? Aí você, de repente, está pensando justamente o que tem a ver a questão da nossos filhos ser iguais com a questão do discípulo ou do discipulado. Na verdade, nos dias de hoje, nós todos vemos as pessoas o tempo todo, elas
estão se inspirando em alguém. E muitas vezes essa inspiração em alguém, ela chega ao ponto que nós vemos que nós vamos se tornando até parecidos com essa pessoa do qual nós inspiramos. Em várias atitudes e até na parte física. Nós começamos a nos vestir às vezes igual, corta o cabelo igual, pinta. Enfim, nós vemos isso todo o tempo. Só que nós precisamos ver que a nossa inspiração, aquele que nós devemos nos inspirar e imitar, é a Jesus. E esse é o significado de um discípulo de Cristo. É levarmos as pessoas a imitá-lo a Ele, não imitar a nós. Nós muitas vezes falamos, o meu discípulo. Sim, aqui neste momento às vezes é um discípulo, mas na verdade ele não é nosso, ele é de Jesus. Assim como nós somos discípulos de Jesus. E a nossa missão é levar essas pessoas a imitar a Ele. Assim como a nossa missão, no momento que nós nos declaramos discípulo, nós devemos procurar a ser cada dia mais parecido com Cristo e inspirar nele. Evangelho de Mateus, então, capítulo 28 e 18, diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Olha a importância desse texto. Jesus deixa claro, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ninguém é mais poderoso que o Senhor, seja no céu, seja na terra. E toda essa autoridade foi dada a Ele. E Ele diz assim, vão e faça discípulos. E a palavra, quando a gente usa essa expressão, vão e façam discípulos, nós vamos pegar no Novo Testamento, nós vamos ver poucas vezes falando isso. Mas quando fala a palavra discípulo, isso nós vamos ver algumas vezes, tanto nos Evangelhos e muitas vezes no livro de Atos dos Apóstolos. Então, o ministério de Jesus, ele está extremamente ligado à questão do discipulado. Extremamente envolvido com a questão do discipulado. Quando nós continuamos lendo, passamos o Evangelho, nós vamos para o Atos dos Apóstolos, então nós vamos ver lá no Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, versículo 26, aonde Paulo e Barnabé, junto com a igreja que eles se reuniam, estão em Antioquia. E lá em Antioquia, na primeira vez na história, eles são chamados de cristãos. E o legal desse texto, quando nós vemos isso, que eles são chamados de cristãos, não são os discípulos, e nem a igreja que se reunia em Antioquia, que chamavam eles de discípulos, de cristão, desculpa. Mas sim as pessoas de fora, viam a eles e diziam assim, lá vai um cristão. Porque eles viam neles Cristo. Será que nós, quando nós saímos, eu viajo de terça a sexta, será que nas minhas viagens, aonde eu vou, nos clientes que eu atendo, nas cidades que eu frequento, as pessoas veem isso em mim? Lá vai um cristão? Eles identificavam isso nesses irmãos, nesses homens, através das atitudes deles. Da maneira como eles andavam, como eles falavam, como eles agiam, eles identificavam Cristo na vida deles. Eles eram uns imitadores. Então, nada mais é que cristão, um sinônimo que foi dado à palavra discípulo. Cristão é um discípulo. Então, ali foi a primeira vez que eles vão falando. Então, Jesus fala, deixa claro, façam discípulos, deu essa ordem. E quando ele fala isso, que é o grande, o ide e façam discípulos, esse verbo ide no original grego quer dizer indo.
Ele está dizendo indo. Ele está dizendo assim, enquanto vocês estiverem indo, caminhando, aonde vocês estiverem, vocês façam discípulos. Isso está dizendo assim, onde vocês estiverem indo, no colégio, indo para a escola, indo para o trabalho, indo para qualquer lugar, vocês façam discípulos. Ah, mas eu vou parar para todo mundo e vou sair falando de Jesus? Não, porque eles imitavam a Cristo nas suas atitudes, já iam mostrando, através das maneiras como eles agiam, não somente no falar, mas no agir. Mas ele deixa claro, é uma ordem dele, vão aonde vocês forem, enquanto vocês estarão indo, caminhando, façam discípulos. Ele tinha, e no caso, façam discípulos, ensinando aquilo que eu os ensinei. Então, se nós pegarmos a palavra discípulo, nada mais é, ou simplesmente, de uma forma mais simples de explicar, o discípulo é aquele que imita Cristo, aquele que tenta se tornar o mais parecido com Ele. E discipulado é nós, a palavra quer dizer, é nós ajudarmos a outros também a seguir a Cristo e ser parecido com Ele. Porque Jesus, ele diz assim, vão e façam discípulos. Ele está falando para aqueles discípulos, eles já eram discípulos de Jesus. Então isso já nos ensina que no momento que nós aceitamos a Cristo, nós somos discípulos deles. E nós não paramos nisso. Que é o que acontece muitas vezes. Nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Nós dizemos para todos, eu sou um cristão, eu sou um discípulo. E paramos nisso. Mas Jesus não disse, aceitam eu como Salvador e para. Ele disse, vão e façam discípulos. Então nós precisamos fazer outras pessoas a ser igual a Cristo, a chegarem a Cristo, a aceitarem a Cristo. Não existe maneira mais, como é que posso dizer, mais eficiente para uma igreja crescer que através do discipulado, do um a um, através de nós fazermos. E isso não é uma questão de que muitas vezes as pessoas levam, quer ver igreja grande, quer ver igreja maior, quer ver, para poder se gloriar. Não, está fazendo aquilo que Jesus mandou fazer. Ele mandou nós fazer discípulos, Ele não mandou nós ficar estagnados, não mandou nós ficar parados. Então, nós precisamos seguir com o nosso discipulado, continuar fazendo para aquilo que nós somos chamados, através do nosso relacionamento. Nós vamos formar discípulos através de um relacionamento com essas pessoas, aonde nós vamos, através das nossas atitudes corretas, através do nosso modo de ser parecido com Cristo, tentando ser parecido com Cristo, nós ensinarmos através de um relacionamento essas pessoas a também ser parecidas com Cristo. E aí vem a outra parte, vocês vão ensinar a ser meus discípulos, e aí vocês vão batismo. E aí existe uma expressão num livro que diz que discípulo bom é discípulo morto. Que quer dizer, porque quando ele diz assim, vão e façam discípulos batizando, ele está dizendo assim, vão, façam discípulos, ensinando a quê? A morrer. Porque o batismo é a morte. Quando muitas vezes perguntam para mim, o que é o batismo? É só para ir lá e molhar a cabeça, quando algumas igrejas fazem por aspersão, ou tomar um caldinho, mergulhando num batistério, ou numa piscina, ou na praia, como alguns fazem. Apenas um ritual, como outros pensam. O batismo é a morte. Batismo é a confissão pública daquele que o velho homem morre, e naquele momento dessa morte, deste velho homem, renasce a nova criatura viva em Cristo Jesus. Mas nós morremos para a nossa vida anterior a Cristo. Então é mais uma, não é simples apenas você ser um discípulo, você forma um discípulo e você ensina a ele esse caminho, de levar ele para a morte do velho homem, como nós vemos lá em Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, fui crucificado com Cristo,
Assim já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a mim. Isso é outra coisa que nós temos e vemos grande dificuldade. Porque se você aceitou a Cristo como seu Salvador, você se tornou um discípulo, você desceu as águas do batismo, e você ainda quer viver a sua vida, não a vida de Cristo. Você ainda quer fazer as coisas conforme a sua vontade, mas não é mais a nossa vontade que prevalece. A palavra é clara que agora Cristo vive em nós, e na vida agora é para Ele, não mais para nós. Aí muitos de nós apenas aceitam isso para aquilo que nos convém, aquilo que é mais fácil, aquilo que nos agrada. Em outras áreas não. Aquilo que gera dificuldade, aquilo que gera um desconforto, eu não faço. Isso não é morrer e viver para Cristo. Então, ser um discípulo de Jesus passa por essa decisão, que é muito importante. Essa decisão de seguir a Cristo e viver para Ele. E essa decisão, ela não é fácil. Ela não é simples. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, versículo 9, diz que Jesus chegou a um local e viu sentado um homem chamado Mateus na colheitaria e disse: siga-me. E diz que Mateus, em algumas versões, imediatamente saiu e o seguiu. Quando nós vemos esse texto, é interessante porque ver Mateus está ali, Jesus passa, Jesus não se apresenta, a palavra não diz que ele chega ali e faz um discurso, ele apenas diz para seguir, e Mateus larga tudo e o segue. Mateus não faz nenhuma proposta, não faz nenhuma pergunta: eu posso seguir, mas eu preciso ver isso, eu queria ver daquilo. Ele imediatamente o seguiu. Nós sabemos na própria palavra que nem todos foi assim. Teve aquele que falou que ia seguir, e Jesus pediu para seguir, e ele falou: eu posso ir lá para casa enterrar os meus pais. Mas Mateus, nesse momento, ele simplesmente larga e o segue. Só que esse seguir que Mateus fez, assim como os outros discípulos de Jesus que o seguiram, eles tiveram algo que mudou a vida e foi uma decisão importante. Por isso que o Evangelho não é fácil, porque não é simples esse sim de seguir, não é simples esse ato de dizer: eu serei um discípulo. Para quem pensa que é fácil, está muito enganado. Existe um preço para isso. Existe um custo para isso. Qualquer decisão que você toma na sua vida, você vai precisar fazer cálculos, porque isso que você decidir vai trazer consequências. Há 2 anos atrás, não deu 2 anos ainda, e nós tomamos uma decisão, através do meu trabalho, de me mudar para Laguna. E as decisões, quando vêm na nossa vida, muitas vezes algo de coisas que nós pedimos para Deus. Mas não significa que não terá um preço a pagar. Nós pedimos a Deus lá, ainda antes de casar. Meu sonho sempre foi morar na praia. Eu casei, nós estamos 30 anos juntos. Apesar da minha carinha de 20 anos, já estamos 30 anos juntos. E ela também, o sonho dela ia para a praia. Toda vez que nós vínhamos para a praia nas férias, como eu queria morar na praia. Mas na minha cabeça isso ia acontecer quando eu fosse velhinho e aposentado. Mas nós orávamos: se Deus quiser, um dia nós vamos morar na praia. Até que um dia Deus, tenho certeza, ouviu. E Ele falou. E através do meu trabalho nós tivemos uma proposta de mudar para cá. Na verdade, nós era para morar em Florianópolis e nós achamos Laguna muito mais bonito, muito melhor. Ficamos por aqui. Não nos acertamos em Floripa, fomos descendo e acabamos chegando aqui.
No momento que nós entramos na cidade, lá bem na entradinha, nós se olhamos e dizemos, é aqui que nós iremos morar, aqui que Deus preparou para nós. E nem é bonita a entrada, né? Não teve nada para me atrair, mas foi proposta de Deus. Quando eu passei na frente da igreja, eu falei, vamos deixar assim, mas Deus, Ele é tão maravilhoso que Ele tocou no coração do pastor e não é mais azul. Mas essa mudança linda, nossa, vamos morar na praia, que legal, que beleza, era o nosso sonho. E o melhor ainda, porque eu não vou velhinho para morar na praia, eu vou ainda mais novo, vou poder ainda caminhar, entrar no mar, que velhinho era só para sentar e tomar chimarrão. Só que essa decisão, ela teve um custo, porque eu tive que abrir mão de estar lá próximo da minha família. Essa minha mudança, eu tive que deixar minha filha lá, porque ela estava terminando os estudos, então nós ficamos 1 ano sem ela, vindo de vez em quando no final de semana. Essa decisão fez eu ficar longe dos meus pais, e nesse mesmo ano que eu decido isso, meu pai faleceu. E eu pensava, se eu tivesse ficado lá, eu tinha aproveitado mais, e eu aproveitei menos. Então tudo isso tem um preço. Que Jesus mesmo, Ele fala sobre isso. Ele explica sobre o que é uma decisão. Ele fala de tudo que nós decidirmos vai ter um cálculo, um preço, um custo a tomar. Quando nós vamos ler lá no livro de Lucas, no capítulo 14, do 25 ao 35, diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. E este, voltando-se para ela, disse assim, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, sua irmã, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aí ele continua, aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro para o suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, com 20.000. Se não for capaz de enviará uma delegação, enquanto outros ainda estão longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus aqui fala do preço, fala do cálculo. Ele fala de tudo. Ele fala, Jesus tinha muitos seguidores. Quando nós lemos na palavra, tinha muita gente que seguia Jesus. Hoje nós vamos vendo no mundo que nós vivemos, o que mais se fala é pessoas atrás de seguidores, né? Os youtubers, no Instagram, todo mundo quer ter seguidores. Mas seguidores apenas segue. Não tem mais nada além disso. Jesus também tinha seus seguidores, um monte. Mas discípulos não eram menos, eram poucos. Porque muitos apenas o seguiam. E eu queria assim falar algumas coisas que nós precisamos ter e entender para realmente nós seguir a Cristo. Ou se nós pudéssemos falar algum custo, algum preço, que isso você vai ter que ter na sua vida se você realmente quiser ser um discípulo de Cristo. Se você realmente quiser seguir a Jesus. O primeiro dele é o amor. Ser um discípulo de Jesus é amar a Deus, amar a Ele, sobre tudo.
Sobre pai, sobre mãe, sobre filho, sobre qualquer coisa. Nós devemos amar a Deus sobre qualquer coisa. Quando amamos outras coisas a mais, com mais importância que a Jesus, essas coisas elas nos tornam ídolo na nossa vida. E elas acabam que nos controla, nos domina. E a palavra ela é clara quando na palavra eles chegam no Evangelho de Mateus capítulo 22, quando eles perguntam para Jesus sobre o maior mandamento. E Jesus disse: ama ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Em João 14, 21 diz assim: quem tem os meus mandamentos e obedece, este me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu me converti, há um bom tempo atrás, era algo que dificuldade que eu tinha para entender isso. Como muitos devem pensar a mesma coisa, de como eu posso amar mais do que meus filhos. Amar ao ponto de, se eu tiver que escolher, eu vou ter que escolher a Deus e não meu filho. Então esse amor, ele é difícil, por isso que é um alto preço, por isso que não é fácil. Mas é o que o Senhor espera de nós, que nós amemos Ele em primeiro lugar em tudo na nossa vida. E diz que nós amamos a Ele, as outras coisas são acrescentadas, Ele nos cuida, Ele nos protege. Então nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, nós temos que ter essa capacidade. E ainda fala amar ao próximo, que é algo tão difícil. Porque muitas vezes nós amamos aqueles que nós gostamos apenas. Amamos aqueles que são mais fáceis para nós. Amamos aqueles que não vão trazer dificuldade. E muitas vezes amamos, e se esse trazer dificuldade, nós não amamos mais. Mas isso não é ser discípulo. É amar ao próximo. E quem que é o próximo? Nós temos a parábola do bom samaritano, e lá ela deixa bem explícito: o próximo é o que está no teu caminho, dependente de quem seja ele. Servir a Cristo e ser discípulo dele exige sofrimento. Muitas vezes nós, nos dias de hoje, não falamos mais sobre sofrimento. Muitas vezes nós queremos pregar apenas mensagens de vitória, mensagens de autoestima. Só que ser servo de Cristo, ser seu discípulo, exige sofrimento. Muitas vezes nós vamos ser confrontados e vai doer para servir a Ele. No versículo 27, ele fala que aquele que não... Do versículo 27 de Mateus, que nós lemos no início, fala que aquele que não carrega a cruz não pode ser seu discípulo. Esse carregar a cruz, lá naquela época, era um cara que era rejeitado, era um sinal de rejeição, de humilhação, que deveria ser passado até o momento da sua morte. Antes de ser morto na cruz, ele passava por toda uma humilhação e uma rejeição no local onde morava, para chegar à morte. Essa era a cruz. Mas a cruz de hoje é a cruz que nós carregamos, aonde nós temos que lutar com o mundo, que é contra o nosso Evangelho de Cristo. Lutar com o mundo que quer o tempo todo nos impedir de falar de Jesus. Nós estamos num país que ainda podemos pregar livremente, assim nós pensamos, mas todo o tempo com doses homeopáticas estão fazendo coisas para nos impedir de falar de Jesus. E muitas vezes não percebemos. E muitas vezes dentro da própria igreja está se manipulando, está se falando de muita coisa e não está falando que servir a Cristo também pode trazer sofrimento. Pode trazer dor.
Nós não podemos pegar e maquiar a palavra ou simplesmente forjar uma cruz que seja mais leve e mais fácil de nós carregar. Não é isso que o Senhor quer. Na Segunda Guerra Mundial, teve um pastor alemão, Bonhoeffer. Um pastor alemão, em plena Segunda Guerra Mundial, no meio do nazismo, aonde as igrejas todas, protestantes e católicas, aderiram ao nazismo na Alemanha. E por incrível que pareça, as igrejas protestantes evangélicas foram as primeiras a aderir. Aonde Hitler, sabiamente usando textos da Bíblia, manipulou e começou a colocar a sua imagem, a idolatrar ele dentro das igrejas. Um monte de gente morrendo, nós sabemos tudo o que aconteceu. Mas esse pastor na sua igreja confessional, ele negou-se a fazer aquilo. Ele simplesmente continuou a pregar que Jesus Cristo era o único que devia ser imitado, exaltado e glorificado. Mesmo com pressão, com ameaças, ele não cedeu. E isso levou ele a ser preso e morto. E quando ele estava indo para a forca, o médico que escreve o livro diz que nunca viu um homem indo para a morte tão em paz. Porque quando chegou no momento da sua morte, ele disse assim: eu estou morrendo, mas eu estou nascendo para a vida eterna. Então esse cara, ele sabia que servir a Cristo não era fácil. Nós pegamos na palavra de Deus, Paulo e Silas, vão, façam discípulos, Jesus mandou fazer. Jesus apareceu para o Paulo e faz também, vai pregar o meu evangelho para os gentios, vai fazer a obra, vai sofrer por mim. Paulo e Silas pregam o evangelho, faz aquilo que Jesus mandou. O que levou eles? Levou eles a ser chicoteados, levou eles a serem presos. E eles chegaram na cadeia, no calabouço, e disseram assim: Senhor, por quê? Eu fiz o que o Senhor mandou eu fazer, e agora eu fui chicoteado, agora eu estou preso, porque eu fiz o que o Senhor mandou fazer. Eles não fizeram isso. Eles glorificaram a Deus. Então o Evangelho pode trazer sofrimento. Não estou dizendo que pregar, que ser discípulo é só sofrer, mas você não pode achar que é uma barbada, que não pode acontecer nada, porque vai acontecer. Vai ter momentos na tua vida que você vai ter que decidir quem é que tu está seguindo. Pode ser no teu trabalho, pode ser na faculdade, pode ser no teu colégio, em algum lugar pode acontecer. E é o momento de nós nos posicionarmos. Mas neste texto de Mateus que nós lemos no início, Jesus fala que Ele vai estar conosco até o fim dos tempos. Ele vai dizer: você pode estar passando por isso, mas você não está passando sozinho. Eu estou contigo. E a palavra diz: se nós pensarmos em Jesus apenas por esse tempo, nós somos mais miseráveis dos homens. Porque se nós fosse levar mais ao pé da letra a palavra, ela não está falando para agora, ela está falando sobre o reino de Deus. E esse reino não é aqui. A palavra fala que nós somos peregrinos, nós não somos daqui. Nós estamos de passagem aqui, mas o nosso lugar não é aqui. Nosso lugar é no céu. É lá que nós vamos ir. Mas nós estamos aqui para fazer discípulos, para mais pessoas ir conosco para lá. Que essa é a nossa missão. Para encerrar, um discípulo de Jesus, ele precisa ter total desapego. Como é difícil nós renunciarmos coisas da nossa vida que nós amamos tanto. Como é difícil nós nos desprender de coisas que nós temos, sabendo que não são nossas. Que tudo vem dele e tudo é para ele. Que somos apenas mordomos, mas nós temos muitas vezes essa ideia de achar que isso é meu. Das coisas que nós temos. Nós vemos em Mateus 19:16, um texto que fala sobre o jovem rico. E ele vai lá e ele debate com Jesus, até que Jesus chega e fala: vai e vende tudo que tu tens e dá para os pobres e me segue.
Diz que o jovem rico saiu dali muito triste porque ele tinha muitas riquezas. Jesus não estava ali querendo o dinheiro daquele jovem, mas Jesus queria ver onde estava o coração daquele jovem. E aquele jovem, o coração dele estava na riqueza. Aquele jovem, ele achava que possuía muitas riquezas, mas na verdade a riqueza que possuía ele, o coração dele. No versículo 34 e 35 de Mateus, que nós lemos no início, fala que Jesus fala sobre o sal. Ele faz uma metáfora dizendo sobre a importância do sal. Assim como nós podemos ver o discípulo que fica no anonimato. O discípulo é aquele que, assim como o sal, se não salgar, ele não serve para nada, ele não tem a sua essência principal. A essência principal do sal é ter sabor, é dar sabor às coisas. A função do sal é conservar a carne para não apodrecer por muito tempo, antes de ter geladeira. E ele fala que esse sal, se não salgar, ele não serve, ele é inútil. Assim como o discípulo que não faz outros discípulos, o discípulo que fica no anonimato, ele parece discípulo. Talvez você deve estar pensando aí, eu sou um discípulo, talvez você pareça, mas se você não faz, se você não faz nada na obra, se você não serve ao Senhor, se você não tenta imitá-lo, você apenas parece um discípulo, mas não é. E assim como o sal, se você é um discípulo que não faz outros discípulos, que não procura ser um imitador de Cristo, você não tem a sua essência principal. Discípulos que deixaram de seguir a Jesus, tantos que já deixaram, seguem. Alguns dizem que seguem sem se submeter a Ele, ao seu reino, não são obedientes àquilo que Ele falou. Mas, naquilo que nós lemos aqui, Jesus ele deixa explícito, e Ele deixa bem claro, advertindo, que aquele que for incapaz de amar a Ele, acima de tudo, de sofrer por causa dEle e do seu ensino, não pode ser discípulo dEle. Eu não sabia que esse culto seria online. Fiquei sabendo hoje, voltando de Santa Maria. Fiquei sabendo que teria que ser hoje, gravado hoje. Eu desesperado. É muito fácil pregar com um monte de pessoas falar aqui, mas para câmera é difícil. Não sou youtuber. Mas essa palavra fala para mim hoje que eu, através dessa palavra, estou chegando nas suas casas como um discípulo. Porque se você aí na sua casa diz assim, mas eu não sou nem crente, eu nem sou seguidor, nem aceitei Jesus como meu Salvador. Aqui nessa palavra, em nenhum momento fala que existe uma dificuldade para isso, basta você crer nele como teu Salvador. Basta você acreditar que Ele morreu por você e entregar a vida a Ele. E você, a partir desse momento, você também se torna um discípulo dEle. E é bastante simples isso. É uma decisão, que não é fácil, mas você pode tomar. Porque, nesse momento de pandemia do qual nós vivemos, quando eu fiquei pensando, mas eu vou falar sobre discipulado, porque meu pensamento, eu vou pregar domingo na igreja, onde as pessoas já estão servindo. Por que eu vou falar isso hoje, se não vai ser para nossa igreja local, mas assim nós vamos estar talvez atingindo outras pessoas nos seus lares? Assim nós oramos, que mais pessoas possam vir ser alcançadas.
Mas é justamente porque talvez muitos estão aí como discípulos que não estão mais, estão parados. E nós estamos vivendo nos piores momentos da nossa geração. Algo que nós nunca vivemos. E outras gerações também não. E não existe momento mais importante do qual nós precisamos de discípulos que realmente queiram servir a Cristo e fazer diferença, porque existe um monte de pessoas sofrendo. Existe um monte de pessoas que não sabem mais nada e estão totalmente desesperadas. E você, se você fizer como verdadeiro discípulo, você pode estar levando a palavra de esperança que é Jesus Cristo. Porque nesse tempo de hoje, um monte de gente está esperando esperança e um monte de coisa. Mas Jesus é a nossa esperança. Jesus pode nos salvar. Fala-se tanto em vacina, não tem vacina melhor que Jesus Cristo. E Ele pode usar pessoas como Ele usou, dando sabedoria para fazer uma vacina. Mas a nossa esperança, a nossa fé não é na vacina, tem que ser em Jesus. Ele pode transformar a tua vida, pode fazer nesse momento de angústia, de aflição, de sofrimento, Ele pode fazer você ser tomado por um espírito de coragem que você não pode, nem vai entender para superar. E para isso nós precisamos discípulos. Para isso nós precisamos mais pessoas fazendo parte desse exército de Cristo. Se com toda essa pandemia acontecendo não foi capaz de fazer nós nos acordar para tudo que está acontecendo, eu não sei o que precisa acontecer. Porque é nítido que nós estamos sendo tocados de uma forma para nos dar, ou melhor, tocados é muito simples, nós estamos sendo sacudidos para acordar. E nós estamos aí para sair da nossa zona de conforto. Enquanto estavam louvando aqui, eu estava pensando justamente nisso. Sair da zona de conforto. Porque muitos estão confortáveis hoje, estão dentro das suas casas e muitas vezes até largaram. Nós estamos ouvindo um monte de pessoas falando que os PGs estão menores, alguns estão acabando, não aqui, várias igrejas. Porque com a pandemia muitos acabaram se acomodando em casa. E aí eu pensando naquela passagem do Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que fala de Filipe com o eunuco. Diz que Filipe estava sentado, ele estava em casa, descansando. E um anjo do Senhor disse assim: levanta daí e vai para o sul. Quando eu penso nessa passagem, eu logo lembro em mim e fico pensando, ainda bem que Jesus nunca me mandou numa missão dessa. Que imagine eu gordinho tendo que correr atrás da carroça. E aquele rapaz, Filipe, sai de lá e a carroça andando e ele correndo. Correndo, tá lendo o que aí? E o cara lá, Isaías, aí tá, e tu está entendendo? E correndo, porque diz que ele vai correndo do lado da carroça. E aí acho que chega uma hora que diz que ele pede, né, intercede, por favor, posso subir aí? Porque imagina, ele estava exausto já. E ele sobe, fala de Jesus. O eunuco crê que Jesus é seu Salvador. E naquele momento eles vão lá e ele batiza. Esse é o Evangelho. Você da sua casa, você pode dizer assim: mas eu não conheço, eu não sou. Mas eu creio que o Espírito Santo, Ele que transforma, Ele pode estar ali na tua casa, esse momento falando contigo, agindo e transformando a tua vida. E basta você declarar que Jesus é teu Salvador, que Ele morreu por ti, e você vai ter a tua vida transformada. E você vai fazer parte deste exército de discípulos que nós cada vez precisamos mais para esse tempo, para levar mais e mais pessoas a seguirem a Cristo e ser imitadores dEle. Peço que você feche seus olhos. Você pode aí no chat deste culto colocar seu nome. Você pode dizer:
que aceitou a Jesus, bota teu telefone, nós podemos entrar em contato contigo. Mas independente de você colocar nome, o que importa nesse momento é você realmente ser tocado por essa palavra e poder ter teu coração transbordando de alegria que só o Espírito Santo pode trazer. Somente Ele pode trazer aquilo que muitos estão procurando: esperança, paz. No meio dessa tribulação enorme, nada pode trazer esse sentimento a não ser Jesus Cristo. E Ele quer ter esse relacionamento contigo, porque o amor dele que nos atrai, através do sofrimento e do sacrifício da cruz. Esse amor nos atrai, basta você não resistir a isso. Esse momento é um momento do qual você não é para estar pensando o que outros irão pensar. Onde muitas vezes nós nos colocamos e, o que vão dizer de mim? Eu posso dizer que de ti é que você vai ter uma vida transformada. Obrigado, Senhor, por ter permitido o Teu Espírito Santo com liberdade em nosso meio. Cremos, Senhor, que muitas coisas ainda irão acontecer nessa cidade. Neste momento de tamanha dificuldade e dor, onde muitas pessoas estão desesperadas, muitos estão desistindo. Nós cremos, Senhor, que nós podemos, como seus discípulos, poder ser usados através do Teu Espírito Santo para estar levando o conforto e o consolo que somente Teu Espírito Santo pode dar. Por isso, Pai, que Teu Espírito Santo possa estar entrando em cada lar que está nesse momento conectado conosco através do YouTube. Possa estar tocando os corações, possa estar enchendo, Senhor, que possa estar fazendo, Pai, algo novo, que possa estar despertando os que estão adormecidos, para poder, Senhor, voltar a servir a Ti, Senhor, e continuar o Teu ID, que continuar, Senhor, fazendo novos discípulos, que puder continuar ensinando a Teu Evangelho, levando a Tua palavra de salvação e de cura, porque fazemos tudo para a honra e glória Sua, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos toca, nos capacita e nos dê sabedoria, Senhor, para viver nesses dias difíceis. Que tudo, Pai, possa ser movido pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.